Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Nós estamos na segunda imersão sobre propósito de vida, onde nós estamos recebendo pessoas que estão contando a sua história de vida, a sua história de transformação e a sua história de mudança. Agora nós vamos receber mais uma convidada. O nome dela é Ana Ferreira e ela vai falar algo sobre restauração. Vai contar a sua história de vida, a sua história de transformação. Nós já tivemos a primeira palestra. Se você não assistiu, eu te convido a assistir. Foi da Selma Palachini. Ela falou algo importante: quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então você pode aprender. Eu te convido a você nos seguir aqui, a você deixar o seu comentário, a você compartilhar essa live com o máximo de pessoas possível. Sejam todos bem-vindos. Eu vou aqui enviar a solicitação aqui para o pessoal e já já nós vamos receber a nossa querida convidada que vai estar conosco nessa manhã. A querida Ana, vou enviar aqui uma solicitação para ela. Opa. Vamos lá. Convidar. Convidando aqui, você não chegou aqui por acaso. Tem um propósito. Essa é a segunda imersão com o tema renovo. Nós estamos recebendo a nossa querida... Bom dia. Bom dia. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, e você? Estou te ouvindo bem. Deixa eu ver aqui, só que tá. Era só Tá. um pouquinho, Júnior. Não, fica à vontade enquanto eu apresento aqui. Eu vou fazer uma introdução enquanto eu ajeitei. Bom, eu sou Gil Ok. Pimentel. Vocês não chegaram aqui por acaso, tem um propósito. Nós estamos na imersão sobre propósito de vida. Nela nós contamos histórias de pessoas, de transformação de vida, histórias que têm trazido de alguma forma, elas podem te influenciar, podem te fortalecer, pode de alguma forma dar direção para a sua vida no momento que você está vivendo, mas nessa imersão também a gente potencializa e desperta muitos propósitos de vida. Existem projetos nascendo dessa imersão, existem livros que já nasceram dessa imersão, existem treinamentos, existem movimentos, projetos sociais. Dessa imersão está sendo coisas grandiosas, porque o nosso desejo é despertar o propósito de cada um, nosso desejo é despertar aquilo que está dentro de cada pessoa, os seus dons e os seus talentos, para que de alguma forma eu e você possamos servir a humanidade. E hoje nós vamos ouvir uma história incrível, incrível, que é da minha querida Ana Ferreira. Ela vai já se Uhul! apresentar daqui a pouco. Ela vai se apresentar Tô e mandando ela vai aviãozinho trazer um aqui, pouco. Júnior. Fica à vontade. Tô mandando aqui pro pessoal. Sejam todos bem-vindos, seja bem-vinda a Rita, a Van, que já chegaram por aí, a Priscila. Envie, dê um coraçãozinho aqui do lado, envie essa live para o máximo de pessoas possível. E você que está vendo agora essa live, você que está vendo, vai ver essa live depois em alguma das plataformas, eu te faço uma sugestão, que você também comente, nos siga, compartilhe a história de vida da Ana Ferreira e através do arroba dela, que vai ficar na descrição desse vídeo, você encontra ela e vai encontrar o trabalho que ela faz, você vai encontrar a história de vida dela e você vai até poder estar seguindo ela também, porque vai ficar na descrição desse vídeo nas plataformas vizinhas que quando for publicado. Eu não cito o nome aqui que é para o Instagram não derrubar a gente. E a Tá Rita, certo. depois eu te passo o código, Rita, que eu peguei para você com a Selma. Chegou no finalzinho, ela colocou aqui mensagem que ela não entendeu, mas eu tive uma clareza de algo, e aí você conecta com a Selma, ela está disponível, e você, Rita, conecta com a Selma, que vai sair muitas coisas boas dali. Então vamos receber a nossa convidada. A Angélica também acabou de chegar, seja bem-vinda, Angélica. Nós Seja estamos aqui bem-vinda, então. Então, estamos aqui com a minha querida Ana. Se apresente, diga quem você é, de onde você está falando e vamos começar aqui. Vamos lá. Nossa, muito nervoso, muito gelo na barriga, mas é um imenso prazer, Júnior, estar aqui com você, nessa imersão, né, pela segunda vez. Incrível, incrível. Está sendo maravilhoso tudo. A primeira já foi incrível e hoje eu tenho certeza, não tenho dúvidas que será também maravilhosa. Bom, eu me chamo Ana Paula, né? Me chamam de Ana, outras de Paula. Tenho 46 anos, sou do interior de São Paulo, nascida aqui em Sorocaba. E, bom, estamos aí. Eu preciso falar muita coisa para vocês. A gente acha que uma hora é muito, mas são muitas coisas, né? Então, Júnior, só para falar, a live com a Selma foi incrível também. Fiquei impactada.
Algumas coisas nós temos em comum, eu e ela. Assistindo a live hoje, eu percebi isso. Depois eu quero entrar em contato com ela também. E, Deixa eu falar assim, algo só nessa colocação que tu colocou. Tem um código nessa imersão aqui, algumas pessoas estão tendo clareza, mas assim, já há uma conexão de movimento para restauração e cuidado com amor com vidas. E aí, dentro desse movimento, algumas pessoas vão se conectando. Então, já tem a Rita, já tem a Selma e agora tem a Ana. Então, você que está nessa live, fica ligado nos códigos aí, porque vai despertar muitas coisas grandiosas aqui. Fica à vontade agora. bom, vamos lá. Então, eu tenho 46 anos, né? Sou aqui do interior de São Paulo e venho de uma família. Quero começar a falar desde da minha infância. Eu até anotei umas coisas para eu não esquecer. Venho de uma família de 3 filhos, onde eu sou a mais velha. E quando eu tinha 12 anos para 13 anos, meu pai, ele se separou da minha mãe, mas vou contar como. Isso tudo, desde quando a minha mãe me gerou, tem a ver o porquê até eu estou aqui, Júnior. Como que eu conectei com você? Porque foi através da Estela. E eu jamais faria uma live, não faria essa live, porque eu não conseguia aparecer nas câmeras, né? E quando minha mãe me gerou, eu fui a primeira filha, ela tinha 20 anos, né? Essa geração, essa gravidez da minha mãe, ela engordou muito. Minha mãe me conta, né? Ela engordou muito. Meu pai era taxista na época e ele começou a traí-la. E ela se sentia horrorosa, ela se sentia gorda, feia. Ela disse que nunca me rejeitou, que era o sonho dela ser mãe, né? E era a primogênita dela. Só que essa rejeição dela, com a imagem dela, hoje eu entendo, né? Que foi esse bloqueio de eu querer não aparecer. Até então, até conseguir descobrir isso, foram só 46 anos. Meu E Deus. ela fala o quê? Que desde criança eu nunca queria aparecer em fotos. Que na época, quando a gente era criança, eram aqueles homens que vinham, aquela foto de binóculo, né? Que olhava assim, eles vinham na casa tirar foto. E ela disse que eu corria, eu me escondia pela casa, eu entrava atrás do guarda-roupa, porque eu não queria tirar foto. Nunca. Tem poucas fotos minhas de criança. Então, isso foi se passando. E até então eu não entendi o porquê. E foi através desse desbloqueio que eu conheci a Estela, né? Conheci a Van primeiro, aí a Van me apresentou a Estela me colocou lá dentro do grupo dela, entre Águias e Leões, que tem vários aí, né? E a E Estela que me através indicou, a da Estela que te indicou para mim. A Estela que falou de foi, você para então, mim. daí a gente se conheceu lá, né? Dentro do grupo, incrível, eu sou muito grata a ela. E que foi através da maravilhosa Estela que houve esse desbloqueio. Porque foi algo muito de Deus, foi Deus que mostrou para ela, eu desde o ventre da minha mãe. E aí a gente ficou aí por 2 horas e pouco numa ligação, e Deus foi revelando tudo e houve esse desbloqueio. Eu cheguei a fazer a primeira live já com ela para poder contar o testemunho, né? E foi muito, muito forte que a gente viveu. Nós sabemos, né, Estela? Estela tá aí. Então, agora voltando lá na minha infância. Quando eu tinha 12 para 13 anos, a minha mãe pegou o meu pai com a melhor amiga dela. E era assim, meu irmão mais novo tinha 4 meses. Minha mãe estava de licença maternidade quando aconteceu isso. E quando ela descobriu, houve a separação, né? Eu fiquei com uma revolta muito grande do meu pai, muito grande mesmo. E depois teve o desbloqueio, teve o perdão, e hoje eu tenho um relacionamento incrível com meu pai. Hoje não, logo depois, né? Passou, acho que eu fiquei uns 2 anos, 3 anos muito revoltada mesmo com ele. Pela sacanagem, né? Pela melhor amiga, assim, era um casal que se a gente fosse pra praia tinha que levar os dois, sabe? Eram muito grude nosso da família. E eles tinham 6 meses de casados, esse casal. E ela traiu a minha mãe, né, com o meu pai. Enfim, houve essa separação. E quando eu fiz do Natal de 12 anos para 13 anos,
eu conheci o meu esposo. Eu tinha 12, ele com 13. No dia do Natal, ele chegou na tia dele, que era vizinha da minha casa. Ainda meu pai estava em casa, ainda não tinha separado. Ele separou no ano seguinte, quando eu tinha 13 já, né? E o dia do Natal, quando amanhece, as crianças tudo na rua, aquela correria na rua, né, brincando, eu saí e eu vi meu esposo. Ele tinha acabado de chegar, a mãe tinha acabado de ser traída e veio para a casa da tia. Eles estavam morando em Presidente Prudente, né? E vieram, ela veio para a casa da irmã dela. Travou aí, voltou? Não, tô normal. Voltou. Tá. E aí ela veio para casa da irmã dela, que era a tia dele, minha vizinha. E nisso eu conheci ele. Eu com 12, ele com 13. E até então, a princípio, a mãe dele falou que eles vinham só para passar o Natal, mas ela já tinha vindo para ficar, porque ela tinha, né, tinha passado por essa traição e não ia voltar para lá. E aí que entrou o ano letivo, ela matriculou eles na escola onde eu estudava, que era a escola próxima, e começamos a estudar. E eu, desde a primeira vez que vi ele, já fiquei encantada. Mas era criança, né? Ele fala que eu que pedi ele namoro, viu, Júnior? Mas aí passou, o ano letivo começou. Eu na sexta série, ele na sétima série. E a gente começou a conversar. E a gente começou a namorar. Eu tinha feito, né, os 13 anos. E ele ia completar 14. Nós começamos a namorar escondido, porque jamais poderia falar isso em casa. O nosso namoro era só no horário de intervalo da escola, porque meu pai vinha me buscar na porta da escola, ou meu tio, e então era tudo escondido. E assim foi por 3 anos. Quando eu fiz 15, meu pai já não estava mais em casa, né? Mas ele sempre vinha nos visitar. E quando eu fiz 15, ele falou assim para mim: seu pai vai vir aí no Natal? Ele vinha na véspera de Natal à noite trazer presente para mim e para meus irmãos. E eu falei: vai sim. Ele falou assim: eu vou falar com seu pai hoje. Eu falei: não, pelo amor de Deus, meu pai jamais poderia saber que eu ia namorar. Ele tinha pavor, eu tinha pavor dele imaginar uma coisa dessa. E ele falou: eu vou lá. E ele, com 17 anos, ele falou: eu vou lá falar com seu pai. A gente não pode mais ficar namorando escondido. E aí ele chegou na noite de Natal, meu pai chegou lá, e quando foi umas 9 da noite, ele bate na porta de casa. Quase morri do coração na hora que ele chegou. Ele pediu pro meu pai para deixar namorar, mas daí meu pai já em toda aquela situação, né? Ele já estava morando com outra mulher, ele teve 2 filhos com ela, né? E então assim, ele não tinha muito que falar, né? Que não, que sim, mas eu falei, tem que pedir. Então ele veio, pediu. Meu pai falou assim: você sabe que eu não estou em casa, né? Mais aqui, não moro mais aqui, mas eu quero respeito, quero isso, e colocou todas aquelas regras que tinha antigamente. A minha mãe falou: só vai namorar de uma vez na semana, uma vez, e no sábado. No domingo não, porque no domingo não se namora. No domingo vai descansar, estudar, porque na segunda tem aula. E a gente foi namorar desse jeito. A gente acha que a gente se via na terça e daí no sábado. E no intervalo lá da escola que a gente se via todos os dias. Só que daí a gente cresceu, né? Foi para o ensino médio, ele foi para uma escola, fui para outra. Ele começou a trabalhar durante o dia e foi essa história. A gente ficou namorando, Júnior, por 9 anos. Ia completar 10. Quando foi em dezembro de 96, nós nos casamos. Só que vou contar para você agora sobre a nossa conversão. Quando eu estava com 18, em 94, estava para 17 para 18, um dia minha prima chega e fala assim: viu, vai ter uma gincana no culto de jovens hoje, vocês não querem ir? Ela e o noivo dela eram de lá da Quadrangular. Aí ele concordou e eu também, e a gente foi para essa gincana. Agosto de 92, isso. E a gente foi para lá quando a gente aceitou Jesus. Foi incrível, a gente amou, a gente ficou lá com os jovens e começamos a frequentar essa igreja, em 92. Minha mãe católica roxa tinha uma imagem da Aparecida quase da minha altura dentro de casa. E aí eu fui para essa igreja, a gente começou a congregar lá, participar do culto de jovens. Quando foi em março de 93, nós nos batizamos juntos. Nós estávamos noivos, né?
Não, ainda a gente só namorava nessa época. E a gente começou a frequentar e foi indo, foi indo. Comecei a falar de Jesus para minha mãe. Minha mãe veio para Jesus através da minha vida, se livrou de todas as idolatrias que ela tinha, né? E quando foi em junho de 94, a gente já estava noivo, ele entrou para a Polícia Militar. Quando ele entrou para a Polícia Militar, as coisas começaram a mudar. Mas mesmo assim, ele ainda ia comigo para a igreja. Só que quando é para acontecer as coisas, né, Juninho, eu acredito que hoje nem estaria aqui falando se eu não tivesse esse testemunho para falar, né? Ele entrou para a polícia, só que assim, nós tínhamos um pastor que ele era muito coração humano, muito apegado com os jovens, era um pastor super para cima, então todos os jovens da igreja amavam ele. E ele jogava bola com os jovens toda segunda-feira. E meu esposo ama futebol, então ele ia toda segunda com os jovens. E aconteceu um episódio lá, em uma dessas segundas-feiras, que o decepcionou. Já juntou com tudo que ele estava vivendo já na polícia e ele se desviou. Não vou entrar em detalhes, daí depois, se você quiser saber, você me chama, a gente conversa. Mas ele se desviou nessa época. Ele ficou ainda, acho que até começo de 95, ainda ele ficou comigo na igreja. Pois bem, parou de ir, eu continuei. Quando a gente foi casar, que a gente marcou o nosso casamento, a pastora que ficou, de pastora titular da igreja da Quadrangular, onde eu ia, ela não quis fazer nosso casamento, Júnior, porque ele estava desviado. E aí foi mais uma decepção gigante. Eu falei, eu não vou casar na católica, porque agora eu conheço a verdade. Ele falou que também não, porque ele também não queria. Ele falou, então vamos casar só no civil e vamos morar junto. Eu falei, não. Meu sonho é casar na igreja, meu sonho é casar na igreja. E aí ele falou, então vamos achar um pastor que faça dentro de um salão e tal, porque eu não vou na igreja. E eu falei, então a gente vai dar um jeito. Nisso, minha mãe trabalhava na casa de um pastor da presbiteriana. E aí ele falou para minha mãe assim, ó, a presbiteriana faz casamento, mesmo não sendo membro. Só que precisa fazer um curso de noivo lá. Eu conversei com ele e ele concordou. Tinha que ir 3 domingos nesse cursinho de noivo. E a gente fez esse curso e nos casamos na presbiteriana. Dia 21 de dezembro de 1996. Vamos fazer 25 anos de casados. Temos uma filha com 5 anos de casados. Depois, né, de 5 anos, eu engravidei. Que antes da gravidez, tive um processo de uma enfermidade. Eu quero falar sobre essa enfermidade, porque faz parte do meu testemunho de cura. E quando foi 1 ano de casada, 1 ano e 1 mês eu tinha de casada, em janeiro de 98, eu estava trabalhando no Banco Bradesco nessa época. E um dia eu acordei, estava cheio de caroço pelo corpo. E eu falei, meu Deus, eu acho que eu comi alguma coisa, alguma intoxicação. E eu fiquei aquele dia, ela não coçava, mas ela doía. E eu passei o dia todo trabalhando com aquilo e consegui um encaixe pelo convênio com um dermatologista. E marquei após o expediente e fui para essa consulta. Quando cheguei lá, o médico examinou, olhou, ele falou, bom, só de examinar eu posso imaginar, não, descarto a intoxicação, não é. Eu vou pedir uma bateria de exame para vocês para ver se é o que eu imagino que seja. E não quis entrar em detalhes, me pediu, acho que uns 30 exames, até de AIDS tinha, de HIV tinha pedido. E eu fiz esses exames, Júnior. Quando eu levei o resultado, tinha dado um diagnóstico de lúpus. Lupus? E lúpus, sabe o que é? É em partes, mas pode ficar à vontade, que eu estou aqui para aprender. Tá. Quero... E aí que ele me indicou para um reumatologista. E ele me indicou 3, que eram os melhores aqui da cidade. E eu fui para essa consulta. Marquei para o primeiro, que foi a pior coisa que eu fiz, foi marcar essa consulta com esse médico. Eu cheguei lá e ele me disse assim, você sabe o que é o lúpus? Ele falou, estava eu e minha mãe.
E eu falei assim, não, doutor, eu não sei o que é lúpus. Ele falou, então eu vou te explicar em poucas palavras. O lúpus, ele é primo do câncer. Só que ele ataca a pele, os ossos, o sangue e, em último estágio, ele ataca os órgãos, que é o rim, o coração ou o cérebro. Tem pessoas que enlouquecem devido ao lúpus. Eu quase morri na hora que ele falou aquilo. Ele olhou na minha mão e viu a aliança e falou assim para mim: Você é casada? Eu falei: Sou. Tem filhos? Eu falei: Não. Ele falou assim: Então você se prepare porque você não vai poder ter filhos. E eu: Como assim? Não vai porque o lúpus não permite ter filhos. Você não pode engravidar que o filho vem com deficiência. Eu falei: Ai, meu Deus. E aquilo eu enlouqueci. Minha mãe saiu enlouquecida dali. E eu, na verdade, era uma avenida, Júnior, e a vontade era de me enfiar embaixo de um ônibus que estivesse passando ali. Um ano de casada, recebeu uma. A Jéssica tá falando aí que é verdade, ó, ela é enfermeira, ela sabe disso. E eu fiquei apavorada, apavorada, sem expectativa de vida. E deixa eu só me acalmar, porque essa fase foi muito difícil para mim. Mas quando eu saí de lá, eu falei, eu quero ver outros médicos, né? A opinião de outros médicos. E eu procurei, e eu fui para outros médicos, e aí achei um médico incrível na cidade, onde ele era o melhor realmente, e ele falou assim para mim, desculpa chorar, tá? Ele falou assim para mim, eu vou te explicar tudo direitinho o que é o lúpus, e ele tem cura, ele não tem cura para medicina, ele falou, mas tem como controlar e eu vou cuidar de você. Eu vejo assim, foi Deus mesmo que colocou aquele homem no meu caminho. E ele cuidou de mim, Júnior. E na hora que ele pediu, ele me explicou tudo. Ele falou: não é que você não pode ter filhos. Ele falou: você não pode tomar anticoncepcional, porque o anticoncepcional ele corta o efeito dos remédios que você vai precisar tomar. E eu fui nesse processo, Júnior. Ele começou, foi um processo muito dolorido. Saía nódulos doloridos, doloridos pelo corpo. Começou a cair pelos de mim, pelos, sobrancelha ficou bem fininha, começou a cair pelos. Eu tinha que tomar uns remédios. A cada 15 dias tinha que comprar essa fórmula que eu tinha que tomar. Durava 15 dias, tinha que comprar de novo. Eu pagava na época, em 98, era R$ 150 a cada 15 dias. Então, aí nisso, eu fiz esse tratamento. De janeiro de 98 que eu descobri, até maio de 2000. Quando foi em maio de 2000, eu saí do... Eu nunca vou esquecer desse dia, Júnior. Nunca. Eu saí do banco, eu estava no Bradesco, e eu tinha mandado formular, que era a fórmula, né, que eu precisava pegar naquele dia, da quinzena. E eu passei na farmácia de manipulação, peguei meu remédio, cheguei em casa. Minha tia me ligou. Minha tia era membro de uma quadrangular de outro bairro e falou assim para mim: Você tá ocupada hoje? Eu falei: Não, tia, eu tô livre. Meu marido estava trabalhando à noite nessa época. E ele falou assim para mim: vamos comigo hoje numa campanha que vai ter na igreja? Vai vir um pastor de Poços de Caldas pregar. E cada dia vai ser um tema. Era uma quinta-feira isso. Ele falou assim: ó, cada dia, ela falou, vai ser um tema. E hoje, o primeiro dia vai ser de cura. Aí ela falou: Vamos comigo? E eu falei: Vamos. E eu fui. E na hora que eu cheguei lá, a palavra foi sobre Ana, sobre o milagre de Ana. E no final, esse pastor falou assim: Eu queria chamar aqui na frente pessoas que têm causas impossíveis para a medicina. Se você está com uma dor de cabeça, se você está com uma gripe, fica onde você está. Só vem aqui na frente quem tem uma causa impossível para a medicina. E eu, Júnior, fui a primeira a levantar. Eu fui correndo lá na frente. E nisso, ele veio por primeiro sobre mim. E ele falou assim para mim: Moça, eu estava com 24 anos.
25 anos eu tava. Moça, eu vejo Deus renovando todo o teu sangue. Conforme eu olhava para você, eu via Deus derramando sobre a tua vida, caía sobre a tua cabeça, ele falou, um rim, um coração e renovando todo o teu sangue. E eu falei, meu Deus, os órgãos que o médico tinha falado, né? E aí eu falei, eu comecei a sentir o pegar fogo no meu corpo. Ele falou assim, ó, não se assuste, porque Deus vai te curar, só que ele precisa te operar agora. Júnior, eu senti um fogo, parecia que eu estava pisando em brasa. E aquele fogo foi queimando, queimando, queimando. Eu apaguei. Eu apaguei. Eu acordei dentro da igreja 10 para 11 da noite, com a pastora da igreja me chamando. Ana, acorda, acorda. Eu acordei falando em línguas, Júnior. Eu fui dormir falando em línguas. Ela e minha tia, a pastora da igreja e minha tia me levaram até minha casa. Eu não lembro nem como que eu cheguei. Eu tava sozinha, né? Meu marido tava trabalhando. Eu acordei no outro dia de manhã falando em línguas, com uma sensação assim que eu não tava ali. A minha sensação era essa. E eu lembro que na hora que eu acordei, eu fui lá naquele pote de remédio que eu tinha pego um dia antes, na farmácia. Ele estava ainda lacrado. Eu joguei na lixeira e falei assim: a partir de hoje, eu não preciso mais desse remédio. Eu estou curada. E comecei a decretar sobre a minha vida aquela cura. Eu cheguei no banco naquele dia e eu falei, eu preciso falar com o médico, Dr. Carlos, eu preciso falar com ele. Eu liguei para a secretária e falei, eu quero que peça novamente exame. E ela falou assim, Ana, mas você sabe que é só de cada 15, a cada 3 meses que pode. Eu falei, não, mas eu preciso para hoje. E nisso ela falou, vou falar com ele. Ele concordou, deixou o pedido feito e eu fui lá buscar na clínica. Eu fiz novamente os exames, demorava 15 dias para ficar pronto, ficou pronto. E na hora que eu cheguei nele, ele olhou e falou assim: Ana, não estou entendendo por que você pediu de novo. Falei, doutor Carlos, eu recebi a cura, eu fui curada. Daí ele falou assim para mim: Ana, você sabe que para medicina o lúpus não tem cura. Assim como para diabetes, você precisa só controlar. Daí eu falei, não, doutor, você não está entendendo. Eu fui curada. Só que, Júnior, nessa madrugada que eu ia lá na consulta, Deus me deu algo para escrever. E eu escrevi e eu nem sei onde está isso, porque eu fiz uma cópia para mim, mas está guardada. Devia ter deixado aqui só para ler para você. Poxa, Deus me deu algo para. Hã? vamos lembrar até o final de estar. Vai Não, falando aí. eu vou lembrar. Deve estar dentro de algum livro ou de uma das minhas Bíblias. Deus me deu algo para escrever, para dar para ele, sobre a cura silenciosa. E aí eu entreguei para ele e ele tinha aquelas mesas de vidro, que tem um vidro, e ele punha foto de paciente ali embaixo, sabe? Sim. E aí eu falei para ele assim, eu quero que isso daqui fique guardado na tua mesa. Aí ele olhou e ele foi às lágrimas, Júnior. E ele falou assim para mim, Ana, eu seria capaz de fechar as portas da minha clínica se todos os meus pacientes tivessem a fé que você tem. Ele falou, abriu o exame e falou assim, ó, você está curada. E Isso. aquele dia para mim foi o dia mais incrível, foi maio de 2000. Eu já estava 2 anos e meio com essa enfermidade. E aí ele olhou para minha cara e falou assim, ó, você está liberada para você ser mãe. E aí eu fiquei radiante, né? Foi o dia mais feliz, um dos dias mais felizes da minha vida. E eu só sabia agradecer. Eu fui convidada, eu dei um testemunho dentro da igreja com 300 membros. Daí de lá tinha uma pessoa que tinha uma rádio na cidade, quis que eu fosse na rádio dar testemunho. Eu dei esse testemunho com o maior prazer, né? E por onde eu passo, eu dou esse testemunho. É forte, Júnior. Quando passou 2 meses, eu engravidei, Júnior, da minha filha. Para quem não podia ter, né? Eu engravidei em julho para agosto. E dia 1º de maio de 2000 nasceu meu presente, minha herança. A minha filha tinha 5 anos de casado, estava com 26 e nasceu a Letícia. Letícia foi programada, né? Porque a gente esperou bastante para ter ela.
Deus enviou ela, tive uma gestação maravilhosa, ela nasceu perfeita, e só que quando eu estava com 7 meses, o médico obstetra falou assim para mim, Ana, quando você tiver de 7 meses, você vai ter que fazer um exame pelo cordão umbilical, no coração da sua bebê. Daí eu falei, por quê? Ele falou assim, ó, porque mães com lúpus, porque eu tive que contar todo o histórico para ele, né? Mães com lúpus, os filhos nascem com problema do coração. Daí eu olhei para a cara dele e falei assim, ah, doutor, você não tá entendendo. Eu falei assim, eu sirvo um Deus vivo, que não faz a obra pela metade. Ele não ia me curar e deixar minha filha enferma. Eu falei, o senhor não tá entendendo. Mas quando eu estiver com 7 meses, o senhor pode me pedir esse exame, que eu vou fazer. E chegou o 7º mês, eu fui para o laboratório fazer. Um exame terrível, Júnior, terrível. Dói muito, é como se fosse uma agulha de tricô, aquela grossa. E na ponta, ela tem uma câmera. Eu fiz, E a médica, uma japonesa, falou para mim, hã? eu fiz esse exame pro rim, pelo canal do uretra. Hum, Eu usei essa ah, aplicação. então. Meu Deus, Terrível, dói pelo cordão do umbigo. O umbigo a gente já encosta e já dói, né? Imagina enfiar aquela agulha e foi é triste. isso mesmo, gente. Eu lembrei agora, foi É... triste. Nossa, duro, né? Seja bem-vinda, Tati. Seja bem-vinda. E aí ela falou para mim, você já sabe o sexo do bebê? Eu falei, sei sim, é uma menina. Ela falou, muito bem. Aí ela falou assim para mim, e por que que você tá aqui? E eu falei, porque eu tive um histórico de lúpus, só que eu fui curada. Daí ela fez assim para mim, sei, curada. E eu falei, eu fui curada, doutora. Pode fazer o exame. Daí acho que ela ficou com tanta raiva de mim, de eu ter falado que fui curada, ela judiou demais de mim. Com aquela câmera, com aquela agulha no meu umbigo. E na hora que acabou, foi um alívio. Eu chorava fazendo, escorria lágrima de dor mesmo. E daí ela tirou o coração. Ela é a mais expert de ultrassom aqui da cidade. Muito, é até difícil conseguir vaga com ela. E ela falou assim para mim, ó, o coração da sua filha é perfeito. Daí eu olhei para ela e falei, eu sabia. E aí nisso, dia 1º de maio de 2001, a Letícia nasceu. 1º de maio de 2001, no Dia do Trabalhador. O parto estava marcado para ser cesárea no dia 2 de maio. E quando foi no dia 1º de manhã, eu comecei a ter contrações. Fui até às 10 da noite, ela nasceu às 22 horas. Não tive dilatação e teve que fazer a cesárea, né? Então, ela fez agora esse ano 20 anos. Ela está no 6º semestre de psicologia. Ela é uma honra para nós, né? Ela é um presente, ela é um orgulho. Ela faz parte do Ministério de Dança da igreja dela. Então, assim, é incrível, é incrível. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo, né? Agora vamos na parte sobre o meu Deus é bom. casamento, sobre a Deus é bom. restauração que Deus fez. Deus já restaurou minha saúde, né? Deus deu uma saúde perfeita para minha filha e agora eu quero falar sobre o meu casamento. Quando meu esposo ficou nessa parte afastado, ele, logo quando a gente casou, um ano e pouco de casado, até então, quando a gente estava solteiro, ele não ia mais, mas eu ia sozinho. Quando a gente casou, ele começou a impedir eu de ir para a igreja. Hoje a gente tem outra mente, né, Júnior? A gente aprende tantas coisas sobre igreja, sobre o que é igreja. Hoje eu sei que igreja sou eu, né, que somos nós. Mas na época, aquilo para mim, nossa, eu falei, meu Deus, como eu não vou mais para a igreja? E aí, o que eu comecei a fazer? Ter sabedoria, né, Júnior? Ter sabedoria. Eu comecei a ir, tinha dias que ele trabalhava de dia, tinha dia, às vezes a escala era à noite. E aí, a Tati, que tá aí, sabe das escalas, né, Tati? E aí, o que eu comecei a fazer? Eu ia nas tardes da bênção. Quando ele estava à noite, eu ia no culto à noite. E conversando sempre com pastoras, me orientando para saber como agir, como fazer. E, Júnior, minha não falo não, reclamação não é isso. Eu não reclamava, nem murmurava. Eu chorava mesmo, chorava aos pés do Senhor. Eu não clamava, não reclamava para a vizinha da direita, para a esquerda, para fulano, para cicrano, não. O meu choro, minhas lágrimas eram aos pés do Senhor.
E nisso foi crescendo isso, ele me proibindo. Eu tive inúmeras situações que eu vivi com ele, inúmeras. Ele caiu na gandaia, ele bebia, ele chegava de madrugada, ele nunca me agrediu fisicamente, mas de palavras, de tudo que você possa imaginar, eu vivi. Só que, Júnior, tem um detalhe nisso tudo. Eu sempre pedi para o Senhor assim: Deus, não deixe que as palavras dele penetrem no meu coração. Porque eu sei que um dia ele vai voltar para os teus caminhos. E eu não quero ter raiva, nem mágoa, nem nada dele. Eu quero olhar ele como o Senhor olha. E eu quero continuar amando, mesmo com todas essas palavras que eu ouço. E eu me posicionei, Ju, como uma mulher de guerra, de fé. E sabe o que eu escutava? Esse homem não tem solução. Larga. O que você está fazendo com esse homem? Quando a Letícia estava para 5 anos, eu saí do trabalho. Quando ela estava com 2, eu saí do Bradesco. Aí eu comecei a trabalhar numa faculdade aqui na cidade, no departamento financeiro. E eu ficava até às 11 quase da noite. E quando ela fez 5 anos, eu não tinha quem olhasse mais ela à noite. Ele foi para trabalhar à noite fixo. E eu falei, e agora? Com quem eu vou deixar? Não tinha quem olhasse ela à noite e eu pedi para eles me mandarem embora. Primeiro eu pedi para ficar de dia, não tinha como, então eles me mandaram embora. E aí que eu sempre trabalhei, Júnior, desde os 13 anos. Quando meu pai saiu de casa, eu já comecei a trabalhar. Trabalhava de babá, eu ajudava minhas tias a limpar a casa. Até tem um destaque meu aí, acho que você já viu, né? Um destaque que eu falo sobre mim, sobre o meu trabalho. Eu sempre tive meu dinheiro, né? E aí que eu falei, eu não vou ficar parada. Eu comecei a trabalhar em casa com ela pequena, trabalhando com vendas, com revendas de produtos, né? E fiquei trabalhando por 10 anos assim. E nisso, Júnior, que eu estava com ela em casa, passando por toda essa situação difícil, né, com ele. Quando ela estava com 6 anos, eu nunca vou esquecer, no mês de outubro, ele surtou na hora do almoço. Surtou, Júnior, surtou do nada. Você via que era algo demoníaco. Por quê? Ele estava almoçando, pronto para trabalhar, entrar 1 hora da tarde, e do nada ele se revoltou, jogou prato longe, e eu falei, isso, Deus só falou comigo assim, ó, nossa, a sua luta não é contra a carne nem o sangue. E aí eu falei, não é com ele, né? Não é com ele, não é com ele. Aí ele esmurrou parede, ele esmurrou geladeira, ele quebrou um ventilador, tava um calor naquele dia. E eu falei, meu Deus, o que é isso? E eu falei, eu não aguento mais. Chega, pra mim basta. Ele se trocou, Júnior, e ele saiu para trabalhar. E a escolinha que a minha filha ia era bem na rua de casa. E eu falei assim para Deus, hoje eu ponho um ponto final nisso. Ele saiu para trabalhar, Júnior, dei banho nela, dei almoço, coloquei ela, que ela entrava 1 hora da tarde na escola, e falei assim, e entrei pro quarto, tranquei a porta, morri de chorar dentro de casa, e falei assim para Deus, Deus, eu vou fazer as malas, e eu vou embora de casa. Eu não sei para onde eu vou, mas eu vou ir embora, porque eu não aguento mais essa situação. Eu já tinha vivido várias situações e onde eu colocava o pé, Júnior, vinha pregador de fora, vinha missionário de Sergipe, vinha não sei na onde, todo mundo apontava o dedo na minha cara, se fosse na igreja que eu fosse, apontava o dedo na minha cara e falava sobre ele. Que Deus tinha um propósito, que era para eu aguardar, que era para eu esperar só mais um pouco, porque Deus ia fazer a obra. E eu falava, meu Deus, até quando? Até quando que eu vou ficar sofrendo, né? Aí eu fui, levei ela para a escola e fiquei essa tarde toda. Fiz uma mala para mim, uma para ela e falei, Deus, me mostra para onde eu vou. Não posso ir para minha mãe, porque é o primeiro lugar que ele vai me procurar. Eu quero que ele chegue e não me ache aqui. Naquele dia, Júnior, era uma quinta-feira e tinha culto. E o culto lá acabava 9h15. E eu falei assim, ó, eu vou pegar ela, vou dar banho, vou dar janta e vou pro culto. E o Senhor vai ter que falar comigo. Eu não quero fazer nada que seja de mim. Mas o Senhor tá vendo tudo que eu tô sofrendo. Eu falei, fora a vergonha, a humilhação, eu tinha vergonha de sair na rua, Júnior.
pelos gritos que ele dava, entendeu? E assim, a minha vida era dentro de casa. Eu só podia ir pro culto de domingo. Se eu fosse durante a semana, nossa, é porque eu vivia na igreja. Então, assim, vocês imaginam o que eu vivi. Aí eu falei assim, eu vou lá e vou buscar no Senhor uma resposta. E na hora que acabar o culto, eu vou chegar, vou pegar ela e vou desaparecer, porque ele só chegava 1 hora da manhã. E aí eu fui pro culto. Júnior, nesse dia eu cheguei lá e tinha um pastor encerrando uma campanha. Ele ia encerrar uma campanha. E ele falou assim para mim, no final do culto, ele pregou, a palavra foi tremenda, já não precisava nem falar mais comigo, já tinha tido minha resposta. E aí ele olhou assim pro relógio e falou pro pastor local, eu posso entregar algo de Deus aqui para uma pessoa? Porque se eu não entregar, Deus é capaz de me matar ali fora na calçada. Daí ele falou, pode. Ele desceu do altar, Júnior, foi lá no meu lugar e falou assim para mim, se põe de pé, mulher, e estenda a sua mão. E eu estendi. E ele falou assim, ó, Deus manda dizer só uma coisa e você vai entender. Volta para tua casa e desfaça as malas. Nossa, Júnior, na hora que ele falou aquilo, eu falei, meu Deus, só eu sabia que a mala estava pronta. Desfaça as malas porque eu não tô nesse negócio. Deus falou. E se você sair por desobediência, eu vou te colocar debaixo de uma ponte. Porque eu tenho obra na vida daquele e a obra é com os dois. Deus falou. E eu vou cobrar a alma dele de você se você desistir. E eu falei, meu Deus, é muito forte. Voltei para casa, Júnior, arregaçada. E Deus falava assim ainda no final. Espera só mais um pouquinho. E sabe quanto tempo durou esse pouquinho, Júnior? Mais 6 anos. 6 anos. A Letícia nisso tinha 6. Ele voltou para os caminhos do Senhor quando ela tinha 12, Júnior. Foram mais 6 anos de humilhação, de calúnias, né? De palavras. Mas, Júnior, eu sempre me mantive porque Deus me pediu para perseverar. Foi em obediência que eu fiz tudo isso. E sabe o que eu ouvia? Você é uma Amélia, você só serve para... você só pensa na sua família, você só pensa nisso, você só pensa aquilo. Como eu ouvi a Selma falando ali antes, né? Nosso primeiro ministério, Júnior, é a nossa família. E se alguém me pergunta, você se arrependeu de alguma coisa? De nada. Eu não me arrependi de nada. De ter investido meu tempo no meu casamento, de ter investido meu tempo com a minha filha, de ter investido minhas orações, lágrimas, sabe, campanhas, jejuns, tudo que eu fazia aos pés do Senhor pelo meu casamento. E nisso se passaram mais 6 anos, Júnior. E quando foi em 2013, ela estava com 12 anos, ela entrou para o Ministério de Dança da igreja. E no dia que ela entrou, foi janeiro isso. Ela falou assim, Deus usou o pastor da igreja local, onde a gente ia, para falar assim para mim, para nós duas. Ele pregou naquela noite, Júnior, sobre Jefté, sabe a palavra? E aí no final ele falou assim para mim e para ela. Você sabe que Jefté, ele veio para os caminhos do Senhor através da filha, né? E eu falava, meu Deus, até então, Júnior, eu sempre estava me aconselhando, mesmo não tendo ele comigo, né, servindo a Deus, eu sempre estava me aconselhando com pastoras que eram líderes de mulheres, pastores que eram líderes de casais, e eu nunca vou esquecer. A primeira pastora que eu me aconselhei, quando eu tinha 1 ano de casado, e eu contei toda a história para ela, e ela falou assim para mim, Ana, eu nunca passei o que você está passando, não tenho essa experiência de viver, mas eu tenho experiência bíblica, né? Ela falou, dela orou por mim, e na hora que ela acabou de orar, ela falou assim pra mim, Ana, eu vejo você cuidando de muitos casamentos, sabe por quê? A sua maior dor está ligada ao seu propósito. E essa frase, Júnior, eu ouvi lá atrás, há 20 e poucos anos. E hoje a gente ouve tanto isso, né? Falar que a nossa dor está ligada ao nosso propósito. E realmente ela está. E nisso, ele voltou para os caminhos do Senhor, março de 2013 agora. Agora, já faz tempo, né? Foi março de 2013.
ela entrou para esse ministério de dança e num dia antes da Páscoa, Júnior, no sábado que diz sábado de aleluia, né? Ela ia fazer uma apresentação de um teatro, de uma dança na igreja. E tem muitos detalhes, né, Júnior, que eu falo para Deus, eu falava para Deus assim: Deus, eu quero que o dia que ele pôr os pés numa igreja, olha só, presta atenção nisso. Eu não quero, porque a gente às vezes vai na igreja, a gente ouve tanto assim no final, e quem aqui nunca entregou a vida para Jesus? Eu quero que você levante sua mão. Algo básico, parece corriqueiro, né? E eu falava para Deus, Deus, no dia que ele pôr os pés na igreja, eu não quero que fale isso. Eu quero que tenha, Deus, no dia que ele entrar, o maior apelo do mundo. Que seja o Senhor falando na boca do pregador naquela noite. E nisso, Júnior, ela veio, ela fez um convite para ele. E ele falou que ele ia. Só que eu quero falar algo para você que eu já falei, acho que para umas 2 pessoas que estão aqui na live, que eu já tive o prazer de conversar. Eu ouvi uma frase uma vez, Júnior, que eu nunca vou esquecer. Foi um pastor que falou para mim: Ana, a nossa vida é uma montanha. E nós não sabemos que altura da montanha que nós estamos. E a bandeira da vitória está fincada lá no topo. Só quem sabe a altura que nós estamos é Deus, que nos olha de cima. E às vezes, Júnior, nós estamos a um passo de pegar naquela bandeira da vitória, do nosso milagre, da nossa conquista, e a gente desiste. Ah, tá demorando demais. Eu orei 17 anos por ele, para ele voltar. 17 anos. Não é 17 dias, nem 17 meses, né? E aí, um domingo antes dele voltar, para você entender o da montanha. Onde eu estava daquela montanha, Júnior? Para você ver até onde chegou o limite de tudo. Um domingo antes, eu tive fases, Júnior. Deus falava assim para mim, ó: você está na fase de se calar. Se você estiver pronta para ir para o culto e ele falar tira a roupa, você não vai, você não vai. Você vai se calar. Depois teve a época que Deus falava assim para mim: você vai começar a falar do que você ouviu no culto, mesmo que ele não dê bola. Daí eu comecei a falar devagarzinho, colocando, sabe o que teve hoje no culto? Ok. Depois, a última fase, Júnior, Deus falou assim para mim: agora eu te cubro de autoridade e você não vai mais abaixar a cabeça. A partir de hoje, se ele falar você não vai, você vai bater o pé, vai falar eu vou. Pois bem, imagine enfrentar tudo isso, né, Júnior? Nesse domingo, antes de acontecer, dele voltar, aconteceu o seguinte: eu estava pronta na porta de casa para ir para o culto, eu e minha filha, num domingo, e ele tinha trabalhado das 6 da manhã às 18. Quando ele chega às 18h30 em casa, nós duas pronta, ele chegou e falou assim: aonde as duas vão? Daí a Lê, com 12 anos, falou assim: pro culto, pai. Aí ele pegou, olhou pra nossa cara, e ela ia de sábado pros jovens, né? E no domingo a gente ia pro culto. Eu só ia no domingo, junto. E todo sábado que ela ia pro culto, ele implicava. Mas, de novo, por que não pega as coisas e não vai morar na igreja? Porque ela só ia no sábado e no domingo. E eu só no domingo. E para ele era todo dia. Nesse dia ele falou assim, ó: pois você vai, apontou para ela. Mas você não. Só que Deus já tinha mandado eu enfrentar, né, Júnior? Aí eu falei: como assim não? Eu vou. Ele falou: então experimenta sair dessa porta. Desse jeito, Júnior. E aí eu falei assim: eu vou. E aí a Letícia começou já a chorar. Pai, para, a gente vai pro culto, daqui a pouco a gente chega. Ele falou assim para ela: não, filha, você pode ir, mas ela não vai, sua mãe não vai. Daí eu falei assim para ele: escuta aqui, eu vou. E depois que a gente voltar, a gente conversa. Daí ele pegou e falou assim: então experimenta sair dessa porta para fora, se na hora que você voltar, vai ter marido aqui dentro. Aí qualquer pessoa, Júnior, poderia falar: meu Deus, eu vou perder meu casamento agora. Se eu ir para o culto, eu vou perder meu casamento. Só que Deus já tinha me dado uma ordem de comando. Entendeu? E a gente tem que estar atento à voz de Deus. Porque senão a gente se torna tola.
Eu poderia meter os pés pelas mãos, ou ter escolhido ele e deixado Deus. Ou se fosse na época errada, né? Que Deus tivesse mandado eu me calar e estivesse me enfrentando agora. Eu ia estar invertendo tudo. E foi quando ele falou para mim isso, e eu falei assim para ele: então eu vou pagar para ver. E eu virei as costas, Júnior, saí na garagem de casa. E nessa época, eu não dirigia. Isso é um outro testemunho meu. Tinha carro na garagem e eu morria de medo de dirigir. Morria. Fiquei 7 anos paralisada. O medo se tornou uma muralha de Jericó na minha vida. Porque começou um degrauzinho, deixa, depois eu pego. E não foi. E eu passei por muitas humilhações na minha vida por não dirigir. E isso é um outro testemunho. E aí, eu tava de carona. E a minha filha falou: mãe, ela já chegou, vamos, ela tá aí na porta. E ele gritando aos berros: experimenta sair então. E nisso, Júnior, eu saí pra garagem. E na hora que eu saí na garagem ele falou assim pra mim: então agora, nesse momento, você escolhe entre eu e Deus. Desse jeito, conhecedor da palavra. E aí eu falei assim, ó, olhei bem no olho dele, Júnior, e eu sabia que não era ele, né? E eu falei: você perdeu. E virei as costas. Júnior, entrei naquele carro, ele bateu a porta com tudo. Eu entrei naquele carro e eu fui em prantos pro culto, fui chorando no caminho. E a irmã que tinha passado me pegar, né? Ela foi falando comigo, ela e o esposo, foi conversando: Ana, calma, quando o inimigo se levanta assim é porque a bênção tá perto. E eu fui em prantos. Cheguei no culto, Júnior. Veio um pastor pregar e ele falou... Eu sentei na última cadeira, Júnior. Eu sempre gostava de sentar na frente, ouvir tudo, né, ficar bem no foco da palavra. E eu sentei por último. Se eu pudesse, sentava na calçada. E eu sentei lá na última cadeira. E no final do culto ele veio até mim e falou assim para mim: mulher, eu não gosto de dar datas. Quem me conhece sabe. Mas Deus manda você contar 5 dias. Porque Deus manda falar para você que ele põe um basta nas tuas lágrimas hoje. Desse jeito, Júnior. Ele falou: Deus viu como você veio para cá e viu tudo que você passou lá dentro da tua casa antes de vir para esse culto. Nossa. Eu falei: meu Deus, é Deus puro. E aí minha filha já estava lá, já começou a chorar também, né? E aí ele falou: conte 5 dias e você vai ver o agir de Deus na tua vida. Júnior, saí de lá e na hora que ele foi voltar pro altar, ele falou assim para mim: só para você saber, Deus manda te dizer que colocou o leão para dormir. Nossa, Júnior, naquela hora eu falei: meu Deus, é a hora que era o meu medo de voltar para casa, né? E como ia estar lá? E eu voltei, Júnior, ele estava dormindo. E acordou na segunda como se nada tivesse acontecido. Nada. Conversando, dando bom dia, dando risada. Por isso que eu falo, a nossa luta não é contra a carne. E aí eu falava sempre para Deus: não deixa penetrar no meu coração, porque eu sei que um dia ele vai vir. E eu sei que vai haver arrependimento, eu sei que vai haver pedido de perdão, e eu não quero ter isso guardado comigo, né? Quando foi na sexta, ela fez o convite para ele, para ir no sábado. Foram 5 dias, Júnior. E ele concordou em ir, através da filha, como tinha falado lá em janeiro, na palavra de Jefté. E ele veio pro culto de jovens, onde ela ia se apresentar. E foi uma peça muito forte, que eu acho que a maioria já viu, já assistiu, onde entra a prostituta, onde entra a pessoa oferecendo droga, o dinheiro, né? E daí entra Jesus limpando tudo. E ela foi esse teatro e ele ficou impactado. Ele falou: nossa, tá me dando um negócio ruim até de ver a Letícia ali nesse papel. Ela fez o papel da prostituta, gente. E quando ela fez esse papel, ela fez jejum por 7 dias para se consagrar. Ela tinha 12 anos. E na hora que ele chegou lá no culto e viu ela caracterizada daquele jeito, ele falou: nossa, que coisa ruim de ver ela assim. Aí a líder de jovens, que passava a pegar ela todo sábado para ir para o culto, olhou bem para a cara dele e falou assim: ó, enquanto você não impedir ela de estar aqui dentro, buscando ao Senhor, você nunca vai ver ela na rua desse jeito. Daí eu falei: meu Deus, eu não precisei nem falar nada, né? Deus usava quem ele queria ali para falar. E a hora que acabou aquele teatro,
Deus usou a boca do pregador, Júnior, para falar exatamente da maneira que eu pedia para Deus, do apelo. Ele chamou todos os jovens lá para frente, mandou os meninos e as meninas formarem um corredor. E ele falou assim, ó, aqui dentro tem pessoas que vão voltar para os caminhos do Senhor hoje. E tem pessoas que vão aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida pela primeira vez. E eu quero saber onde está você. E aí teve a primeira pessoa, a segunda pessoa, e ele não levantava. E a igreja toda já sabia do meu caso, né? Do pai da Letícia e da minha história. E daí todo mundo já intercedendo para ele levantar. E aí ele foi a terceira pessoa, Júnior. Mas sabe como? O pastor veio até a lateral dele. Olha que apelo, Júnior, mais lindo. Foi puro Deus, a boca de Deus na vida daquele homem naquela noite. Ele veio até ele, sentado no corredor, na lateral, ele veio, parou do lado e falou assim, ó. Sabe, filho, sem apontar dedo na cara, sem nada. Ele falou, sabe, filho, eu esperei por anos e anos você entrar por uma porta de igreja. E você não vinha. Só que hoje, não foi você que veio. Fui eu que marquei esse encontro com você. Só para te falar uma coisa. Volta para os meus braços. Porque eu estou morrendo de saudade de você. E foi a hora que ele deu um pulo da cadeira. E ele caiu de joelho no meio do corredor. A igreja foi o delírio. Júnior, eu tava filmando o teatro. Eu tava com uma câmera, né? Daquelas câmeras. E eu tava filmando todo o culto. E nessa hora a câmera caiu no chão, ficou filmando o teto. E eu tenho só o áudio dessa parte gravado, eu tenho gravado. Porque foi incrível, eu não consegui me controlar de tanto que eu chorava. Foi o nascimento da minha filha, foi a minha cura, foi esse dia que a gente sabe que quando uma alma, né, volta para o Senhor, se arrepende dos seus caminhos, há festa no céu. Então, para mim, esse também foi o dia mais que especial, foi o dia que ele voltou para os caminhos do Senhor. E desse dia em diante, Júnior, Deus começou a ter pressa. Deus restaurou meu casamento, Deus restaurou nossa vida. Nós fizemos curso de casais da Universidade da Família, que foi incrível. E de lá para cá, Deus só tem nos usado para restaurar casamentos, para ministrar mulheres sobre como se posicionar, sabe? Como ouvir a voz de Deus. É isso que eu passo para elas, é isso que eu passo para quem me procura. O que fazer? Não faz isso que eu fiz e não deu certo, não vai por esse caminho. Ontem eu acho que eu passei a tarde toda quase ministrando uma pessoa que me chamou lá de São Caetano, São Paulo, e ela chegou até mim através do meu testemunho. E ela queria orientação de como agir. E eu eu passo com o maior prazer. O maior prazer é falar disso, né, Júnior? Para restaurar vidas, restaurar casamentos. E Deus, depois que ele voltou, Deus começou a abrir tudo, espiritualmente falando. Deus levantou ele como um líder de homens na igreja que a gente estava. Ele começou um ministério de homens com 6 homens. E ele ficou líder por 5 anos até 2019, e ele entregou esse ministério com 92 homens. E, assim, um chamado dele é muito forte com homens também. É difícil você ir numa igreja e achar grupo de homens, né, fortalecidos, e Deus usou ele, e a gente sabe que ele tem esse chamado com homens também. Ele tem uma autoridade para falar. E, Júnior, só para completar algo aqui, que de tudo isso, que meu marido é um homem maravilhoso, eu não tenho do que reclamar. Ele é trabalhador, ele nunca deixou faltar nada para nós. E assim, logo quando ele veio, que começou a ter, quando tinha encontro de casais, que tinha jantar de casais, né, em dia dos namorados, essas coisas, sempre quando perguntavam, alguém aqui quer falar alguma coisa? E eu falava para Deus, sempre Deus falava assim para mim, ó, no lugar da humilhação virá dupla honra. Ele sempre era o primeiro a levantar, Júnior, pegar o microfone e me elogiar em público, em pedir perdão em público, entendeu? Então, assim, não é nada para a glória da gente, porque eu falo que nossa vida é um outdoor de Deus, né? E assim, do jeito que ele gritava quando ele brigava, quando ele xingava, que os vizinhos ouviam, da mesma maneira ele pegou em microfones para falar.
entendeu? Para exaltar nosso casamento, para exaltar por eu nunca ter, não é exaltar, né? É elogiar. Ele falava assim, ó, eu tô aqui porque ela ficou orando por mim por 17 anos. Eu tô aqui porque ela não desistiu do nosso casamento. Então ele sempre pegava no microfone para agradecer, gratidão mesmo por não ter desistido dele como pessoa, entendeu? E esse é o Deus que faz, Júnior. Por isso que no dia que você falou do Salmo 126, né? Que a gente planta chorando para depois escolher, eu falei que é o salmo da minha vida. Em todas essas áreas, Júnior, eu voltei sorrindo, eu colhi sorrindo, né? Tanto de cura, como na minha maternidade, como a restauração do meu casamento. E agora, nessa nova etapa, que eu fiquei como dona de casa, como mãe, né? Desde quando a Lê tinha 5 anos, que eu tô assim, trabalhando em casa, com vendas, mas daí eu fiquei parada. De 2015 eu parei de trabalhar com tudo, comecei a levar muitos calotes, muito prejuízo, eu parei com tudo. 2015. Então, há 6 anos eu estava sem nada, sem nenhuma renda, sem nada. Foi quando, em janeiro desse ano, eu conheci o marketing digital e eu entrei para o marketing digital e essa é uma nova fase que eu falo que aos 46 anos estou me reinventando novamente. Estou muito feliz nesse mercado, trabalhando como afiliada, né? E eu falo, sempre há esperança. E eu sempre coloquei Deus no centro da minha vida. E então Deus começa a unir pessoas para te alavancar. Deus começou a me unir a pessoas para eu cumprir o meu propósito. E houve esse destravamento, Júnior. É isso, Júnior. 1 hora em ponto. Incrível. Você viu? Deus é lindo, né? Eu quero desde já agradecer o pessoal aí. Eu estou lendo os comentários aqui, o pessoal chorando, vida sendo Sim, Deus é edificada, maravilhoso. vida sendo transformada. Isso é incrível, isso é incrível. Vocês pegaram os códigos aqui sobre a cura dela do lúpus, o milagre. O Senhor pode fazer um milagre impossível na sua vida. Eu A questão da acredito. maternidade dela, o anseio e desejo que você tem pelo um filho, por ter um filho, eu creio que vai acontecer. Eu brinco, né, quando eu converso. Eu tenho o sonho de deixar umas sementes aqui na terra. Ainda não tem, Uhul! mas acho que ainda dá tempo ainda. Abraão foi com 100, ainda estou novo. Vai, lógico que vai. E o código que ela passou aqui sobre a restauração de familiar, a restauração de um relacionamento, ou você que anseia algo novo, Deus ele pode fazer esse milagre na sua vida. Eu estou muito feliz, eu quero te agradecer. O pessoal aqui, Amém. eu vou pedir para ele bater um print, vai tirar o comentário, só vou adiantar algo, eu vou deixar, a Ana vamos bater o print, ela vai dar as considerações finais dela, eu vou salvar esse vídeo, eu vou publicar 5 minutos para me salvar, publicar, compartilhar uns stories que o pessoal marca, e aí eu já volto em seguida com o testemunho. Vocês precisam ouvir o testemunho também da Liz, a Liz Pellegrini, vocês precisam ouvir, o testemunho dela é muito forte. Eu acho que eu não vou Amém. aguentar hoje, já me quebrei Haja todo. coração. Já me Haja quebrei coração. toda na tua palestra, muito forte, muito forte. Vai ficar salvo. Eu quero te agradecer que você possa Eu que sou grata. compartilhar essa história de transformação. Enquanto as pessoas aqui, olha, depois eu quero que eu vou salvar, deixa lá, nesses 5 minutos, vão lá rapidinho, deixa um comentário, compartilha com alguém aí, compartilha esse print no nosso stories aí para a gente trazer mais pessoas, porque está só no começo. Só está no começo. Sim. Eu fico imaginando quando a gente tiver chegar no final ali às 8 horas, 9 horas da noite, como é que nós não vamos estar? É muitas coisas especiais, preciosas. Olha, a tua transformação de vida é incrível, é um milagre. Você Sim. está nesse propósito de vida para restaurar a vida, e agora você já vai conectar aí a Selma, vai conectar a Rita. E tem gente, eu estou Sim. falando aqui, presta atenção na imersão, porque muita gente vai ser conectada nessa imersão, porque o nosso principal objetivo, a minha missão com propósito de vida é despertar pessoas, ativar pessoas para que a gente possa trazer um grande movimento no Brasil todo para restaurar Aleluia. pessoas, restaurar vidas, restaurar família, restaurar sonhos, para nós servirmos a Amém. humanidade. E eu comecei esse movimento porque Deus ele mostrou se eu falar para vocês o que eu Deus é tenho lindo. visto, se eu falar para vocês o que eu tenho visto, são coisas extraordinárias. Eu já tenho contemplado milhares de pessoas sendo restauradas, já tenho contemplado milhares de centros
de recuperação, de assistência social. É muita coisa louca, é muita coisa. Eu tenho visto coisas extraordinárias. Então, eu quero agradecer. Eu pedi o pessoal bater um print antes de tu dar as considerações. Eu vou só tirar o comentário aqui, tá, pessoal? Rapidinho. Sim. Tá aí, tirei. Vamos bater o nosso print? Esse negócio de print é muito engraçado. Vou tirar Porque aqui fica só. parado. Então, deixe suas considerações finais aí, Ana. Sua mensagem que você quer compartilhar de Deixa eu agradecimento só final. falar uma coisinha antes das considerações finais. A Rita tá aí, né? Tá. Como eu disse, vou fazer 25 anos de casado, dia 21 de dezembro agora. E domingo, meu marido me falou que eu recebi uma viagem. Adivinhe para onde, Rita? Para Arraial do Cabo. Estarei indo para Arraial do Cabo e a Rita mora lá. Meu Deus. Já vai Ganhei, conectar. ganhei, ganhei a viagem de casamento e vai ser um prazer encontrar com ela. Eu quero muito conhecer ela pessoalmente. Vai ser dia 21 de dezembro, a festa do casamento? Não, não vai ter festa, Não. não. Eu vou Não, viajar, pois Júnior. é, a viagem. Vou sair daqui dia 17 de dezembro. Que show, que show. Então já conecta. Vou sair daqui dia 17. E eu vou conversar assim com a Rita, pra gente se encontrar lá. Já é a Bom, conexão. é a conexão. Minhas considerações. É Cabo Frio que ela mora? Olha lá. É. Moro do lado, Cabo Frio. Ah, Daqui uns legal. A gente minutos. vai se. Eu vou lá. Bom, Júnior, minhas considerações finais. Primeiro, quero agradecer a todos que passaram por aqui, que ficaram até o fim. Agradecer a você, Júnior, por essa grande oportunidade. Agradecer a Estela, né, por ter nos conectado. Agradecer a Van, que sempre está me dando muita força. A gente sabe que a gente precisa um dos outros, né? E que você, Júnior, continue sendo esse canal de bênção na vida de muitas pessoas. Continue transbordando por onde você passar, porque ainda muitas vidas vão ser restauradas através de você. Você sabe disso. O que eu quero dizer é, quando a gente sabe da nossa identidade, a gente obedece a Deus, a gente se posiciona, a gente vai viver o nosso propósito. Então não tem como, se você seguir todos esses passos, primeiro você saber quem você é, né? Você obedecer essa identidade, fazer jus dela, aí você se posiciona como filha, né? E aí, imagem e semelhança de Deus, você se posiciona, você sabe qual o seu papel, Deus vai te jogar no teu propósito e você vai cumprir seu propósito. É isso, Júnior. Muito, muito obrigada, viu? Gratidão. Então eu vou deixar essa salve lava. 5 minutos eu tô de volta. Você vai lá, dá um comentário, marca a gente no Stories, e aí 5 minutos eu já tô de volta com a gente. Conto com vocês. Gratidão, Tchau, Júnior. tchau. Tchau, tchau. Beijo.